A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari vai acionar o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para investigar o assassinato do colaborador da FUNAI no último dia 6, na região de Tabatinga, na região do Amazonas. Este episódio mostra a necessidade de falar da questão indígena no Brasil. Hoje nós vamos falar com o professor Rickson Rios Figueira, do Instituto de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Roraima. Ele também integra o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios da UFRJ. Ele participou do Seminário das Cátedras Sérgio Vieira de Mello, uma iniciativa da Agência da ONU para Refugiados, que reúne atualmente cerca de 22 instituições de ensino superior, entre elas a PUC-Rio. Professor, a quantidade de focos de incêndio em áreas de terras indígenas aumentou em 88% este ano. A que se deve isso? Existe aí uma espécie de articulação de grupos que pretendem avançar sobre as terras indígenas, que sejam incendiadas as terras para que se promova um tipo de agricultura, né, elementar. Mas o caso é que os grupos que fazem isso fazem com a intenção de promoverem algum tipo de grilagem, né, e tomada, né, dessas terras indígenas. Na Amazônia, unidades de conservação também foram queimadas, né. Isso se deve muito também pelo fato de que houve um enfraquecimento das agências que têm por função, fundamentalmente, monitorar e fiscalizar essas regiões. O Brasil corre mesmo o risco na questão da demarcação das terras indígenas? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Se nós observarmos, por exemplo, existem pelo menos dois movimentos que se dão, um no âmbito do executivo, do poder executivo, o outro no âmbito do poder judiciário, que poderão afetar definitivamente as demarcações. No início do governo Temer, a AGU promoveu, né, fez um parecer, o parecer 001 de 2017, que é conhecido como um parecer antidemarcação. Esse parecer, né, a administração pública, ou tudo aquilo que diz respeito à administração pública, no tocante aos processos de demarcação, deveriam considerar a chamada tese do marco temporal. A tese do marco temporal é a seguinte: por ela, as demarcações devem considerar a presença indígena a partir do momento em que foi promulgada a Constituição Federal, portanto, 5 de outubro de 1988. Só que antes de 1988, durante os governos militares, muitos indígenas foram expulsos de suas terras, ou as terras que antes ocupavam. Quer dizer, então naquele momento da Constituição de 88, eles não estavam nas terras que tradicionalmente ocupavam. Sendo assim, quer dizer, por essa tese, a tese do marco temporal, eles não teriam direito à demarcação de terras, porque não se encontravam nessas terras nessa data. Então, no âmbito do Executivo, nós temos essa questão do parecer número 1 de 2017. No âmbito do Legislativo, atualmente no STF, há uma ação que diz respeito à recuperação de terras por parte de uma organização que tinha o seu domínio justamente antes da promulgação da Constituição de 88. É o caso dos Chokling. Esse caso, né, por esse caso, o que se quer é a reintegração de posse dessas terras. Acontece que a ação
ela foi tornada como de repercussão geral pelo Pleno do STF. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que a decisão que vier a ser proferida ao final dessa ação afetará todos os processos de demarcação que estão em curso e aqueles que ainda estão numa fase de estudos, de sorte que isso dá em torno de 850 terras indígenas que terão afetados, serão afetadas pela decisão que vier a ser proferida pelo STF. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento reconheceu 22 soluções de desenvolvimento sustentável promovidas por comunidades locais e indígenas. Uma delas, de produção de óleo de pequi, foi premiada pela ONU agora. Falta articulação governamental para promover mais essas iniciativas? Como conciliar esses objetivos com o do agronegócio? Falta apoio do Estado com relação a iniciativas que são tradicionais dos indígenas. Existem, no entanto, vários projetos que são desenvolvidos por universidades, no sentido de organizar, estimular a produção tradicional para colocá-la mesmo, para dar a ela acesso ao mercado. É da responsabilidade do governo brasileiro tanto estimular projetos que venham a estabelecer um tipo de padrão de desenvolvimento próprio e tradicional dos povos indígenas, e não necessariamente com recursos do governo, do Estado brasileiro, mas recursos que provêm de fora por meio de programas como esse do Fundo Amazônia. Com relação ao agronegócio, quer dizer, é absolutamente possível estabelecer-se padrões de desenvolvimento distintos daqueles que são naturalmente identificados ao capitalismo. Quer dizer, vejam, não necessariamente o indígena, para se desenvolver, ele tem que adotar uma lógica de produção que seja do agronegócio. Há uma série de conhecimentos tradicionais que estão por ser desenvolvidos, de sorte que em nada prejudica o agronegócio. O Brasil tem terra suficiente para a produção agrícola. Os indígenas do Uaral têm migrado da região da Venezuela para Roraima. Qual a atual situação desses povos? É muito difícil a situação dos refugiados indígenas, porque, vejam, eles não falam português, eles falam sua própria língua e falam o castelhano. Quando se encontram em abrigos, as crianças dificilmente conseguem se fixar num colégio. Não existe uma atenção específica, porque não existem escolas indígenas para os Uaraus, dada a sua vulnerabilidade. Nesse sentido, o Brasil, assim, por conta de uma série de compromissos internacionais, deveria ter uma política pública consistente para esses indígenas, porque se não cessarem as razões que deram ensejo ao processo de emigração da Venezuela, e, portanto, se eles não puderem retornar, em 1 ou 2 gerações, essa etnia estará morta. Simplesmente porque as crianças não terão acesso aos elementos que garantem a preservação de sua cultura. E, de uma certa maneira, quer dizer, se nós pensarmos bem, nós não somos somente seres biológicos, nós somos seres culturais.
E matar a cultura do índio é também matar o índio. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo. José Abreu para a TV PUC.